Temos agora o nosso querido Paulinho Figueiredo. Fala, Paulinho, como é que você está, meu querido? Eu tô bem, Emílio. Saudade de vocês. Tudo certo? Tudo bom? Legal mesmo. Você tá com um curso novo aí. Eu vi alguma coisa, você tá com um curso novo, não é isso? Na verdade, o curso que eu lancei no ano passado, logo após a eleição de Joe Biden, chamado O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, né? Eu lancei agora a 3ª turma. Já é o maior curso do Brasil nessa área, política internacional, mais de 2.000 alunos. Eu não lançava desde agosto do ano passado uma turma e, coincidentemente, eu lancei a turma hoje. Eu tinha pedido para o Bolsonaro, quando ele esteve na viagem dele na Rússia, para ele combinar com o Putin para a invasão acontecer no dia do lançamento do curso. E aí eu joguei esse xadrez 4D e hoje é o lançamento do curso. Hoje abre a 3ª turma. Você esperou o momento certo do marketing. Mas o curso está onde, para quem se interessa? Todo mundo consegue pelas minhas redes sociais, né? No Instagram, Real P. Figueiredo, Twitter e tudo mais. Mas o lugar para acessar é www.ofimdaamerica.com. Não é .com.br, não. É www.ofimdaamerica.com. E quem se inscreve, ainda está na fase de pré-inscrição. E quem se inscrever hoje, especificamente hoje, consegue o maior desconto que eu dou, que é um desconto de R$150 para fazer o curso. É um descontaço, pode parcelar em 12 vezes, paga em Pix, cartão, paga tudo que é jeito. Então, oportunamente, hoje é o dia do curso. Eu achei interessante porque o fim da América e do mundo como conhecemos, né? Falei isso logo após a eleição do Biden. E é justamente isso que a gente está vivendo agora, né? O fim do mundo como conhecemos. Não é adivinhação, é simplesmente analisar o cenário geopolítico e saber que, com a América enfraquecida, o mundo vai ruir. Muito bem. O Biden vai dar um pronunciamento agora, parece que meio-dia aí, vai ser 2 da tarde aqui no Brasil. Meio-dia e meia. 2h30 aqui, o horário aqui do Brasil. Provavelmente quem estiver na Jovem Pan vai poder acompanhar. O que você espera desse pronunciamento? Vai ficar naquele negócio de sanção? Para onde é que ele vai? Bom, o último pronunciamento do Biden já mostrou exatamente para onde ele vai. Nós vimos, se vocês tiveram a oportunidade de assistir o último pronunciamento, nós vimos exatamente o que é a postura do presidente americano. Primeiro, um presidente fraco, fisicamente fraco, mentalmente e fisicamente débil, né, que mal conseguia ler o teleprompter, então muita dificuldade. Terminou o discurso e aí saiu do palco sem responder a nenhuma pergunta dos jornalistas, que tinham inúmeras perguntas, curvadinho, e anunciou sanções. Ora, essas sanções, eu nunca vi um país conseguir vencer guerra com sanção. Se alguém puder me mostrar na história qual foi a guerra que foi vencida com sanção, eu vou ficar muito satisfeito. Nesse momento, o Putin já estava careca de saber, quase um pouco literalmente, careca de saber das sanções que os Estados Unidos aplicariam, e teve bastante tempo para se preparar. Desde 2014, em 2014, quando o Putin começou o processo dele de invasão da Ucrânia, os Estados Unidos, na época o presidente Barack Obama e o vice-presidente Joe Biden, reagiram com sanções. Até um episódio muito interessante à época, eu não sei se você lembra, o Emílio, o Biden foi pego numa ligação com o presidente da época na Ucrânia, o Poroshenko, foi pego numa ligação dizendo que só daria a ajuda de $1 bilhão dos Estados Unidos para a Ucrânia se o Poroshenko demitisse o promotor que estava investigando a Burisma. A Burisma era a empresa onde o filho do Joe Biden era, e alguns dizem laranja do Joe Biden, aí não dá para a gente saber se era mesmo, era conselheiro, um cara que é um viciado em drogas, etc., sem nenhuma experiência energética, era conselheiro de uma empresa de energia na Ucrânia, filho do Joe Biden. E aí o Joe Biden vira para o Poroshenko e fala: olha, eu só te dou $1 bilhão de ajuda americana se você demitir o promotor que está investigando a empresa do meu filho. Então, esse tipo de fraqueza é conhecida pelos russos. Essa projeção de fraqueza dos Estados Unidos foi exatamente o que nos levou à situação que nós estamos agora. Não é coincidência nenhuma que durante os 4 anos do governo Trump, o Putin tenha ficado quietinho, pianinho, não encheu o saco de ninguém, ficou lá sentadinho no canto dele. Bastou o primeiro ano de governo Biden e nós estamos vivendo o que estamos vivendo agora. Olha que interessante, tudo bem, Paulo? Olha que interessante, o PT no Senado tem um perfil no Twitter e eles deram uma nota de apoio à Rússia. Eles falam que o PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Então, eles justificam e apoiam a Rússia. Então, de brincadeira. Ô, Paulinho... É histórica essa união. É uma união histórica. Mas há um Paulinho, ponto de mas deixa eu perguntar um negócio para você. Porque o Trump
ele mandou a OTAN para o inferno, né? A OTAN, essas organizações. Exato. Mesmo na época a OMS e tal, ele brigou... Até a ONU. Até a ONU. Sim. Você acha que o Trump era melhor negociador? Claro, porque não foi que ele mandou a OTAN para o inferno. O que ele virou para a OTAN e falou o seguinte: olha, nós temos um acordo de que todos os países membros da OTAN vão gastar 2% do seu produto interno bruto em defesa. Tá? Todos os países da OTAN, a Alemanha tinha que fazer isso, a França, enfim, todos os países membros da OTAN tinham que gastar 2% do seu produto interno bruto em defesa. E no final das contas, eles estavam há muitos anos gastando menos de 1%, porque entendiam que o leão estava manso lá no canto, a Rússia, estava manso lá no canto, e, mais do que isso, sabiam que no final das contas, os Estados Unidos iam garantir a defesa da Europa se desse cagada. Tá? Então, o que o Donald Trump fez? Mestre na negociação, tá? Mestre. Virou e falou o seguinte: olha, eu vou parar de garantir vocês, porque eu tenho que me focar, eu tô tendo problema aqui no Pacífico, eu tô tendo problema com a China, eu não consigo defender o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, em vez de vocês ficarem defendendo energia limpa, ficar abraçando árvore, iluminando as pontes com as bandeiras da Ucrânia, vocês têm que começar a se armar. A prontidão, o estado de prontidão, o que é prontidão? É a capacidade que um exército, que uma força militar tem de responder imediatamente de forma pronta a uma ameaça. A capacidade de prontidão dos exércitos europeus é nula. Em alguns momentos, a Alemanha, você vê, a grande Alemanha, não tem um caça em condição de voo. O que tem de tanque encostado, o que tem de equipamento parado, apesar de muito moderno, muito caro, porque eles não investem. O que o Trump fez foi: OTAN, vocês precisam voltar a investir. O leão não é manso. Não senta que o leão é manso, não. O Putin tem ações expansionistas. E ainda virou para a Alemanha e falou assim: vocês são absolutamente loucos de dependerem energeticamente da Rússia. A Rússia é inimiga no cenário geopolítico de vocês. Não é porque hoje o cenário é de paz, não. A Rússia é inimiga geopolítica de vocês. Vocês vão depender de energia de um inimigo? E aí, eu estou falando isso por causa dos vários gasodutos da Rússia para a Alemanha, inclusive o Nord Stream 2, né, que é esse gasoduto que agora o Biden sancionou, dizendo que vai interromper a construção, vai sancionar para interromper a construção do gasoduto junto com a Alemanha. Só que vai lembrar o seguinte: essa sanção já tinha sido feita anteriormente e o Biden, em maio do ano passado, ele foi quem levantou a sanção. Ou seja, o velho tá mais perdido que não sei lá o quê. Ele não sabe o que ele está impondo a sanção que ele levantou em maio do ano passado. Então, essa fraqueza, eu já falei isso inúmeras vezes, falei aqui no Pânico já. A frase não é minha, é do Donald Rumsfeld. A fraqueza é provocativa. A aparência de fraqueza é provocativa. E os Estados Unidos hoje são a imagem da fraqueza. Um presidente débil física e mentalmente, um país impopular, porque as pesquisas mostram hoje que o Biden, em termos de aprovação, forte aprovação, tem 15% só de aprovação. O nível de aprovação dele está baixíssimo. Os democratas parecem que vão tomar uma surra nas eleições para o Congresso que acontecem, nas midterms, na verdade, que acontecem agora em novembro. E mais do que isso, Emílio, qual é a política externa americana? Fraqueza no Afeganistão, o maior vexame da história militar americana. Você tem eles estão mais preocupados em botar trans. Eu não tenho nada contra trans, não tenho nada como comunidade LGBTQ, todo mundo faz o que quiser. Mas eles estão mais preocupados em botar trans para comandar as forças de defesa, estão mais preocupados em colocar, em estender bandeira do movimento marxista Black Lives Matter nas suas embaixadas e consulados, estão mais preocupadas em fazer bandeirinha no mês do orgulho LGBTQ-XYZ. Então, enfim, estão mais interessados nisso do que, de fato, em projetar força. Estão mais preocupados em ouvir a Greta na sua política energética do que manter a independência energética e a autossuficiência energética que os Estados Unidos tinham há 2 anos atrás, no governo do Trump. Mas o Biden entra, interrompe o Keystone Pipeline, que é o gasoduto Keystone, que era um mega gasoduto que ia acontecer nos Estados Unidos, entope o setor energético dos Estados Unidos de regulação, diz que vai decretar guerra aos combustíveis fósseis. O Partido Democrata diz que a mudança climática é a maior ameaça existencial que a nossa geração vive. Aí agora está na hora desses adolescentes do DCE da faculdade saírem do comando e deixarem os adultos voltarem a ditar a geopolítica mundial. Ô Paulinho, mas é que essas pautas aí, né? Essas pautas que vêm muito mais de empresa, né? Muito mais uma coisa, o CEO das empresas fala como essas pautas aí acabou dividindo, né? Esse mundo ocidental. Essas pautas... Ela acaba dividindo, né?
Essas pautas, claro que acaba dividindo, porque essas pautas, elas são instrumentos de guerra. Tem hoje todo mundo fala de guerra irregular. Ontem eu entrevistei o coronel Visacro, Alessandro Visacro, que foi comandante das Forças Especiais do Brasil e serviu aqui nos Estados Unidos no Centro de Doutrina americano como oficial de ligação do Exército Brasileiro. Ele tem um livro chamado Guerra Irregular. Também já entrevistei, é professor do meu curso, professor convidado do meu curso, o Dr. Sean McFate, que é consultor do Pentágono, do Departamento de Defesa, da CIA aqui nos Estados Unidos. E eles falam todos sobre guerra irregular. O que é guerra irregular? São as novas formas de guerra. O Dr. Sean McFate tem um livro chamado exatamente isso, As Novas Regras da Guerra. O que é isso? A guerra, ela não é mais só você mandar tanques, aviões, etc. Isso é a última fase da guerra. A guerra, ela acontece também minando a ideologia de um povo, dividindo esse povo. E isso acontece através, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a União Soviética ocupou a mídia americana, ocupou Hollywood. Tudo documentado, tem comissão de atividades anti-americanas no Congresso americano. Não estou inventando teoria da conspiração, não. Tudo bastante documentado, tem livros, basta ler The Sword and the Shield, tem vários livros interessantes para você ler a esse respeito. Essa ocupação ideológica aconteceu com esses movimentos neomarxistas de esquerda e pós-modernos, justamente para causar divisão na sociedade americana. Os chineses continuam se utilizando disso. Você vê os filmes, Hollywood hoje é toda financiada pela China. Tá? A maior rede de cinemas americana, até o ano passado, a AMC, era de um bilionário chinês associado à família do Xi Jinping. Dizem que a irmã do Xi Jinping era, inclusive, investidora na empresa. A maior rede de cinemas americana, que controla todos os filmes que os americanos vão ver. É um assunto que eu falo no meu curso. Esses caras financiam Hollywood para fazer esses filmes com todas essas pautas identitárias que dividem o país. Só que quando o filme vai passar na China, eles mandam cortar tudo. Não tem negócio de agenda neomarxista em filme da China, não. Até negros. Você vê, pega o Star Wars, onde o Guerra nas Estrelas, né? Quando o personagem, o Flynn, que é negro, você pega na China, eles reduzem o negro no cartaz de um posto. Então eles são inclusivos, eles querem gerar pauta inclusiva de divisão no Ocidente. Por quê? Porque isso enfraquece. Gera divisão e enfraquece. É claro que enfraquece. Você já viu o comercial? Só bota na internet, vê o comercial de recrutamento das Forças Armadas Americanas desse ano e o comercial de recrutamento das Forças Armadas chinesas e russas. Os chineses e russos, nós estamos preparados, tinha um militar correndo, atirando, tanque, helicóptero, não sei o quê. Mesma coisa os chineses, todo mundo com cara de mal, viril. Comercial americano é um desenho animado com uma musiquinha romântica no fundo, uma menininha dizendo assim: eu sou filho de 2 mães lésbicas e eu entrei para o exército porque eu queria fazer justiça e mudar por um mundo melhor. Essa é a projeção de força dos Estados Unidos. Então o mundo está assistindo isso. O que nós estamos vivendo é o declínio dos Estados Unidos. Eu tenho uma coisa importante para dizer. Eu estava ouvindo uma ótima entrevista com o André agora há pouco, muito inteligente, mas o mundo só vive esse estado de paz que a nossa geração estava acostumada por um motivo. Um motivo. Os Estados Unidos tinham o maior porrete do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos eram uma nação moral. Uma nação com valores morais. Se você não acredita nisso, experimenta dar o maior porrete na mão da Rússia ou experimenta dar o maior porrete na mão da China. Hoje, os Estados Unidos estão deixando de ter o maior porrete. E também estão deixando de ser uma nação orientada por uma moral. Uma moral, lamento dizer, orientada pelos valores judaico-cristãos. Os Estados Unidos estão deixando de ter essa orientação moral e estão deixando de ter o maior porrete. Com isso, a ordem mundial se rompe. Essa garantia de paz que nós tivemos durante o mundo inteiro se rompe. Nós estamos chegando ao fim de uma era. E o motivo disso é o declínio do poderio americano e da sociedade americana.